Capítulo 7. O delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa no volume e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém a descruzava, Virgília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden? Bem, paremos na tenda de Abraão, mas se nós caminhamos para trás, redarguiu motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou, e parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações do enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés até que o animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente. Nada vi, além da imensa brancura da neve que desta vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez a espaços me parecia uma ou outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada. Não cheguei sequer a soltar um grito. Mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava, curiosidade de delírio. Chama-me natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma.
Vives. Não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas das mãos como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora, mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto. Nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me? Disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi. Nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, de certo, ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? A natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem como tu traz esse rosto indiferente como o sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto! Exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesma, matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte, e perece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tenho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o estatuto universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha, assim, uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam no turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e
Todos agitavam o homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir. E não sei por que lei de transtorno cerebral fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora. Abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes como os hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos de Cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha aos pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre. Talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha, assim, uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas, criava a ciência que perscruta e a arte que enleva, fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria à face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente, e atrás deles os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou, e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção. Fitei a vista. Ia enfim ver o último, Mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que, aliás, começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel.